Quais as características de uma igreja saudável, pastor? Deveria ser algo, o chover no molhado, né? É verdade. Toda igreja ela deveria ter perfis saudáveis. Mas a gente dá duas principais ênfases. O ensino saudável é o ensino bíblico e evangélico. Bíblico e eu dou essa ênfase de ser evangélico porque o cara pode dar um ensino usando a Bíblia e aí dá uma impressão de que o ensino é bíblico. Você tem seitas aí antigas que usam a Bíblia, até algumas religiões espíritas, né? O kardecismo, por exemplo, usa a Bíblia, mas não é um ensino cristão evangélico. O cara abre as escrituras e ele consegue extrair das escrituras a ótica dele, né? Às vezes o movimento dele, a forma de ver o mundo. Então o cara coloca uma lente para olhar as escrituras. Então quando o cara olha para a Bíblia, ele tem que ver o Evangelho, ele tem que abrir o Antigo Testamento e Moisés para ele não é o cara que inventou o movimento celular. Ele tem que perceber o que significa Moisés na ótica evangélica, as equivalências que você faz entre o sacrifício de Abraão, entre a saída do Egito e um cristão, do pecado original, o rei Davi, o que simboliza. E se o cara não fizer isso, se ele não ver Cristo no Antigo Testamento, se ele não ver uma cadência de revelações que vai culminar na vinda do Senhor, o cara vai pregar heresia na igreja e o crente vai sair de lá falando assim: o pastor só pregou Bíblia, meu pastor só prega na Bíblia. Tem alguns que dão uma lida nas escrituras e depois não voltam mais para ela, né? Mas tem uns que podem estar pregando de capa a capa e não dando a ênfase do evangelho, né? Então o ensino, ainda que seja arminiano, calvinista ou uma teologia pentecostal, essas teologias que a gente tem várias aí, só que experimentadas, que ainda mantém a tradição dos reformadores, que mantém a tradição dos séculos da igreja, principalmente dos primeiros séculos, do movimento ali da patrística, né? O movimento quando foi fechando o cânon bíblico, foi fechando a cristologia, foi fechando os assuntos mais importantes da fé cristã, em especial a fé apostólica. Em especial, e não, é claro, não confunda, não são os apóstolos intitulados dos nossos dias, os apóstolos 12, né? A base da fé apostólica. E aí assim o ensino vai ser saudável. Eu digo que entre congregar numa igreja, você ter dúvida se eu vou congregar numa arminiana ou numa calvinista, a primeira opção para mim, nos dias atuais, eu congregaria em qualquer uma das duas, se ela for saudável. Se tiver possibilidade de escolher se a igreja é pentecostal, se é tradicional, se ela é arminiana, aí para mim, vai ser o próximo passo. Mas eu digo aos irmãos que me seguem, primeiro ver se a igreja é saudável. Ainda que você tenha alguma divergência teológica, dentro de uma igreja saudável, isso é até aceitável. Você consegue conviver com irmãos com pensamentos ainda teológicos que divergem algumas coisas, na coisa que é fundamental, todo mundo converge, né? Então, o ensino, a ênfase do ensino, ele não vai ter essas coisas... o cara não vai abrir mão do ensino do evangelho para te dar um volume de conteúdo desses da teologia coach, da prosperidade ou das técnicas que nós falamos bastante aqui da outra vez de PNL. E outra coisa a relação entre os irmãos é uma relação saudável. A forma como lidar com liderança, a forma como as pessoas são voluntárias, como que elas servem, como elas interagem, não tem aquela hierarquia militarizada que se você não fizer, vai estar amaldiçoado, mas sempre a coisa é dentro da irmandade do corpo de Cristo. As coisas funcionam através de um corpo bem ajustado, de membros que têm funções diferentes, mas um tem que ser respeitoso com o outro, tem que entender os limites do outro, tem que entender que os irmãos
eles têm tempo para a família, para os estudos, para o trabalho, para o lazer da família. E o contrário disso seria alguma liderança aí que vai dizer tudo é para Deus, você tem que ser radical para Deus, tudo você tem que se dedicar mais e ser intencional para Deus, e aí coloca aquele volume de atividade, peso, né? Aquele peso enorme, e você tira essa coisa que deveria ser leve. O desejo de ir para a congregação tem que brotar no nosso coração, porque é agradável estar com os irmãos, né? E aí, a igreja saudável ela vai ter diversas outras características que às vezes são deixadas de escanteio. Essas, para mim, são as principais, que delas ramificam as demais coisas. Por exemplo, do ensino saudável, a liturgia vai ser saudável, o sistema da igreja de organização, de lideranças, as demais organizações financeiras, transparência da igreja, tudo isso vai frutificar de um ensino saudável. Uma igreja que o ensino já começa contaminado, um falso ensino, ela sistematiza a igreja num viés de seita, de manipulação, de controle, de um líder ungido. Tudo isso parte de um ensino ruim, de um ensino falso, de heresias. Agora, a relação entre os irmãos, da mesma forma. Dali, se você tem bom relacionamento entre os irmãos, você evangeliza dessa maneira, não é através de técnica, mas é através da saúde da relação entre os irmãos. A família dos irmãos vai querer participar também. Você vai ter trabalhos sociais frutificando a partir dessa boa relação. O voluntariado do serviço, até do serviço infantil, que eu sei que muitos fogem hoje para cuidar das crianças, mas se for levado de uma forma leve, que você não joga sobrecarga em ninguém. Então, a igreja saudável ela tem que ir principalmente por essas duas ramificações aí, do ensino e da relação entre os irmãos. Tudo que você pensar dentro desse universo, você vai, por exemplo, um pastor acessível é fruto de um relacionamento saudável. Bacana. Então, qualquer coisa que você pense dentro de uma igreja saudável, na simplificação desses dois viés aí, você encontra uma boa congregação para você estar. Show de bola. Uma bela explicação aí, pastorzão. O senhor